A Bíblia diz no livro de Josué, no capítulo 9, no versículo 14: Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. O contexto aqui é uma cilada, uma artimanha que os gibeonitas criaram para se livrar da destruição de Israel. Eles sabiam que Israel estava avançando nos territórios e eles se fingiram de viajantes e eles tiveram misericórdia e aceitaram. Leia o capítulo para vocês entenderem. E eles foram enganados. O que nos interessa neste dia, na meditação de hoje, é que eles não pediram conselho ao Senhor. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Eles acreditaram na sua percepção, na sua sabedoria, na sua experiência. Analisaram de uma forma racional a situação e deduziram, concluíram que estavam fazendo o que era certo. Estavam tendo misericórdia daqueles homens viajantes e, na verdade, eles eram seus vizinhos que não queriam ser destruídos. E aí tem toda uma história que não é o foco hoje. Nós não estamos estudando o capítulo 9 de Josué, mas o versículo 14. E eu quero destacar na meditação de hoje: não pediram conselho ao Senhor. Muitos de nós, muitas vezes ao longo da nossa vida, nós estamos tão acostumados, experimentados, já passamos por aquela circunstância tantas vezes que nós partimos do princípio de que a gente sabe como agir, a gente sabe o que fazer. E aí a gente não pede conselho ao Senhor, a gente não ora, a gente não depende da providência divina, do conselho de Deus. Isaías, capítulo 17, verso 10. Porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Ainda que você plante belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar, as fizer crescer, e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Então, o que eu quero destacar nesse versículo de Isaías? Você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Infelizmente, nós agimos de uma forma natural e esquecemos do nosso Deus. A gente não se lembra, faz no automático. Ainda em Isaías 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Então, quantas vezes a gente esquece do Senhor, esquece de orar, e esquece de perguntar o que Deus acha, o que Deus quer, qual é a tua vontade, Senhor? E aí depois, quando as coisas dão errado, a gente corre para Deus. Aí a gente busca Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo que a gente tem que buscar o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto tu pode encontrá-lo. Porque às vezes a gente se afasta deliberadamente do Senhor. Salmo 106, verso 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas. Então esses textos nos mostram de que é muito frequente esse nosso esquecimento. É essa nossa independência. Quando a palavra de Deus é clara,
que nós, filhos e filhas de Deus, devemos buscar o Senhor. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, o que o povo de Israel deveria ter feito? Ter orado, ter consultado o Senhor, ter perguntado: Senhor, quem são esses? De onde que eles vêm? O que nós devemos fazer? Como nós devemos agir? Senhor, derrama luz nas nossas trevas, né? Nos ensina, nos instrui, nos mostra. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, toda vez que nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, buscarmos o reino de Deus, os valores de Deus, aquilo que agrada a Deus, nós teremos acréscimo, nós teremos bênçãos, nós teremos a paz do Senhor. O povo de Israel esqueceu de consultar o Senhor. Eles não pediram conselho ao Senhor. Eles esqueceram de perguntar, de orar, de depender. Como crianças que fazem artes, né? Fazem coisas erradas, porque não perguntaram para o pai, não perguntaram para a mãe, não perguntaram para o professor, para a professora se podia, se era permitido. Simplesmente fizeram, simplesmente agiram. E isso é a diferença entre um servo obediente e um servo rebelde, entre um filho obediente e um filho rebelde. O imaturo, que não entende que as coisas acontecem de acordo com a vontade do Senhor. Nós temos um exemplo bíblico, 1 Samuel 30, verso 8. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Davi consultava o Senhor. Davi tinha o hábito de consultar o Senhor, de perguntar ao Senhor. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 19. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. No mesmo capítulo, mais uns versículos para baixo, 23. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por trás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Então aqui nós temos 3 passagens bíblicas que mostram que Davi consultava o Senhor. Eu devo ir? Eu devo atacar? O que eu faço? É agora? É desse jeito? De que jeito que eu vou agir? Isso demonstra dependência do Senhor. Isso significa que tu te humilha na presença de Deus, que antes de agir, tu consulta o Senhor. Antes de agir, tu pede conselho ao Senhor. E Davi, ele foi exitoso, ele foi vitorioso porque ele consultava o Senhor, porque ele se humilhava debaixo da mão do Senhor. Ele pedia para o Senhor um conselho, ele pedia para o Senhor uma direção, ele pedia antes, ele dava prioridade para o Senhor. O livro de Provérbios tem muitos versículos falando da importância da gente se lembrar do Senhor em primeiro lugar, da gente buscar a Deus em primeiro lugar. Provérbios 11, 14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Então, tu deve pedir o conselho ao Senhor, mas tu também deve e pode pedir conselhos. Tu deve ter conselheiros, homens e mulheres de Deus que podem te orientar, te aconselhar. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos.
Quantos problemas nós teríamos evitado nas nossas vidas se tivéssemos, em primeiro lugar, pedido conselho ao Senhor e depois pedido conselho para pessoas sábias. Provérbios 15, 22. Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Homens investidos de autoridade têm uma equipe, têm um grupo de conselheiros. Pastores têm obreiros, anciãos, presbíteros, diáconos, outros pastores para pedir conselhos. A gente ora, mas Deus pode confirmar através da palavra, do conselho de homens e mulheres de Deus. Provérbios 19, 20. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Então, tu pode receber sabedoria e instrução através de conselhos. Provérbios 24, 6. Olha quantos, eu destaquei apenas alguns provérbios que falam sobre o conselho. Provérbios 24, verso 6. Porque com prudência você deve fazer a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Então, o que aconteceu? O povo de Israel não buscou conselho e nem conselheiros e caiu numa armadilha, numa cilada, num embuste, numa enganação. Os gibeonitas enganaram o povo. E agora eu quero destacar um versículo que, dentro desse assunto de hoje, de pedir conselho ao Senhor, de pedir conselho a homens e mulheres sábios, a pessoas sábias. E mesmo quando tu tá dormindo, Salmo 16, verso 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Significa que quando tu faz uma oração, tu deve aguardar a resposta, tu deve aguardar a instrução do Senhor. Nós encontramos sabedoria e instrução se nós tivermos humildade, se nós tivermos dependência, se nós tivermos ouvidos preparados para ouvir a voz de Deus. E aqui está dizendo que mesmo quando a gente está dormindo, durante a noite, o Espírito Santo fala conosco, Deus fala conosco, Deus nos ensina, Deus nos instrui, Deus nos aconselha. Porque o Espírito Santo que habita em nós não nos abandona. Isaías 11, verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então o Espírito Santo é um Espírito de conselho, ele é um conselheiro. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o nosso maior e melhor conselheiro. Mas existem também conselhos humanos, conselhos da sabedoria. Existem conselheiros na nossa vida, pessoas investidas de autoridade que são usadas por Deus para nos abençoar. E nós devemos experimentar, pedir, em primeiro lugar, o conselho do Senhor. Depender do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz desse conselheiro, desse consolador, do nosso amigo, do nosso ajudador, daquele que está sempre conosco. João 14, verso 16 e 26. E eu pedirei ao Pai, quem está falando é o Senhor Jesus, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele é um espírito de conselho, ele é o nosso conselheiro. Então, não te precipita, não seja impulsivo. Pergunta para o Espírito Santo, pede direção, pede sabedoria, pede conselho ao Espírito Santo. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ainda em João, no capítulo 16, versos 7 e 13. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, ele pode nos avisar antes. Ele pode nos proteger de perigos, de ciladas, de enganos. Nós não devemos pular esta parte. A parte de pedir conselho ao Senhor, a parte de depender do Senhor. Deuteronômio 8, 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Eu vou pular agora pro 17. Portanto, não pensem, a minha força e o meu poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguirem riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, o servirem e o adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Então aqui é um resumo do que acontece conosco. Muitas vezes nós progredimos, nós somos abençoados, nós nos multiplicamos, nós estamos bem, com saúde, com força, com inteligência, com provisão, usufruindo das bênçãos do Senhor. E nós esquecemos do próprio Senhor. Não se esqueçam do Senhor. Ou lembre-se do Senhor. Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus em primeiro lugar. Nós devemos pedir conselho ao Senhor em primeiro lugar. Amós, capítulo 5, verso 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Se tu quiser uma vida boa, próspera, abençoada na presença de Deus, busque o conselho de Deus em primeiro lugar.